Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer muito grande poder mais uma vez poder conversar com você hoje neste nosso segundo dia de Café com a Lila. No nosso primeiro vídeo, nós conversamos sobre o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card para que você tenha acesso após este vídeo de hoje, tá bom, Pro? Bem, se você ainda não está inscrito no canal, sugiro também, agora já é a hora, Pro. Inscreva-se e não esquece de ativar o sininho para que você possa ter acesso aos próximos vídeos que sairão essa semana e nas próximas semanas também. E se você acha que falar sobre pontuação dá uma orientação acerca disso para a produção dos nossos registros, produções textuais e também essas produções que nós temos de fazer lá nas dissertativas para os concursos públicos, se você acha que a minha ideia aqui tá legal, então já deixa o seu like porque é bastante importante para mim. Bem, na nossa conversa de hoje nós falaremos sobre mais 3 sinais de pontuação. Quais são eles? Primeiro, falaremos sobre as reticências, falaremos também sobre o ponto e vírgula e depois sobre a nossa queridíssima e famosa vírgula. Só lembrando, como foi dito no vídeo de ontem, nós precisamos entender que existem aí 2 grupos para os sinais gráficos. Então, esses sinais eles se dividem em grupos de sinais que são usados para a pausa e dos demais sinais que são usados para a melodia e a harmonia das frases que nós produzimos, certo? Então, a pausa a gente tem o ponto e vírgula e a vírgula, e os demais sinais de pontuação estão encarregados do grupo da melodia dentro das nossas frases. Bom, mas sem muita conversa, já vamos logo falar sobre o primeiro ponto de hoje, reticências. Quando é e para que nós usamos a reticências? Bem, de um modo bem geral, a reticências ela é usada quando nós quebramos, interrompemos um pensamento ali, a nossa frase, a nossa ideia a ser transmitida, ou quando a gente tem uma certa hesitação naquilo que a gente quer falar, tá? Então, por exemplo, olha, ela pegou aquela blusa e tem 3 pontinhos aí, tem uma reticências porque eu dei uma hesitada, não quis continuar a produzir a minha fala. Então, simples de entender a reticências. Nós encontramos o uso da reticências também quando nós temos uma supressão de um texto. O que significa essa supressão? Então, por exemplo, eu quero fazer uma citação e eu pego um texto original, só que eu não quero usar todo esse texto original, eu quero usar somente uma parte desse texto. Então, eu preciso apontar essa supressão com reticências. Se antes do texto tem texto ali anterior, uma parte antes, então eu já começo usando a reticências no início. Ou se eu peguei o texto original do início e eu quero usar só até um determinado ponto, então eu vou usar reticências apenas no final. Ou pode acontecer também de ter o caso de nós utilizarmos reticências tanto no começo quanto no final daquele trecho que nós utilizamos. Por que disso? Porque a pessoa que está lendo o nosso texto, ela percebe que aqui, olha, esse texto ele foi suprimido, então existe algo que veio antes, veio depois, ou uma outra coisa, ou as duas de uma só vez. Certo, Pro? Ficou claro até aqui? Para utilizar a reticências também, nós temos os casos que foi falado lá quando eu conversei com você sobre o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Então, se você ainda não sabe do que eu tô falando, é porque ainda não olhou o vídeo, precisa dar uma olhada depois para entender. Então, o que acontece? Eu posso utilizar a reticências, por exemplo, quando eu quiser apontar uma dúvida, ali uma certa surpresinha, e aí eu vou utilizar com interrogação ou exclamação, ou até mesmo interrogação, exclamação e a reticência. Deixarei a seguir exemplos de como utilizar essa reticências a partir do que eu acabei de te passar. Eu queria um agasalho, respondeu soluçando miseravelmente. Eu vi as ondas engolirem-no. Chega, meu marido, chega. Ele ainda voltou à tona 2 vezes. Já acabou. Não se pensa mais, João. Eu não queria dizer.
para não passar por doido. Nosso segundo companheiro de escrita de hoje é o ponto e vírgula. Eu já lembro logo dos meus alunos me perguntando, mas quando é que eu uso ponto e vírgula? Eu nunca sei quando usar o ponto e vírgula. Realmente, essa é uma dificuldade que permeia todos nós. Quando é que eu vou usar o ponto e vírgula? Afinal, o que é o ponto e vírgula? Bem, ponto e vírgula a gente já sabe, é uma pausa, assim como a vírgula e o ponto, só que é uma pausa menor do que o ponto e maior do que a vírgula, então ela fica ali no intermediário, entende? E quando é que nós vamos usar de fato, então, esse ponto e vírgula? Primeiro bom momento para a gente utilizar o ponto e vírgula é quando nós estamos construindo um período, então ali tem várias orações, obviamente tendo ali, construindo em cima da mesma ideia, só que esse período, essas orações, elas estão ficando muito longas. Então, a gente pode separá-las pelo ponto e vírgula. Um outro momento em que a gente também pode colocar o ponto e vírgula é quando a gente já tem numa oração algum elemento sendo separado por uma vírgula, então, em seguida, a gente pode utilizar o ponto e vírgula. Calma, Pro, se você não está entendendo muito só com a minha fala, não se preocupa, porque logo mais eu vou colocar o exemplo para que você possa olhar e verificar como que foi utilizado esse ponto e vírgula. E por fim, nós podemos utilizar o ponto e vírgula, Pro, nas orações tanto adversativas quanto nas orações conclusivas. E a primeira coisa que você pode parar e me perguntar agora é, poxa, Lila, mas o que são essas orações adversativas e o que são essas orações conclusivas? Bem, essa já é uma outra questão, não dá tempo de explicar aqui para você, precisaríamos de um outro vídeo. Mas, no geral, assim, para que você entenda, orações adversativas, olha o nome, adversas. Então, nós temos aí pelo menos duas orações, sendo que a segunda, ela é oposta à primeira, e para isso a gente tem pequenas palavras que nós chamamos de conjunções. Então, por exemplo, gosto de chocolate, mas não posso comê-los. Então, esse mas é uma conjunção adversativa. Eu posso utilizar o ponto e vírgula antes dessa conjunção mais, tá bom? Mesma coisa para as orações conclusivas de conclusão. Então, eu tenho conjunções que dão conclusão a um texto e para isso eu preciso utilizar o ponto e vírgula antes. Não é que eu preciso utilizar o ponto e vírgula, na realidade, a obrigatoriedade maior aí é de que nós utilizemos a vírgula antes das conjunções. Mas quando é e por que é que nós utilizamos o ponto e vírgula? Porque o ponto e vírgula, por ele dar uma pausa um pouco maior, mais estendida, ele acaba acentuando o sentido daquilo que nós queremos passar. No caso, a adversidade aí ou a conclusão. Ele anda muito ocupado. Por isso, não tem respondido às cartas. Ele anda muito ocupado. Por isso, não tem respondido às suas cartas. Chamo-me Inácio. Ele, Benedito. E chegamos agora à nossa famigerada vírgula. Quando é que nós utilizamos a vírgula? É importante entender, anotar tudo, porque a vírgula faz uma diferença e tanto nos nossos textos. Então, o primeiro caso que nós utilizamos a vírgula é para a enumeração de elementos. Então, dentro de uma frase, se eu quero elencar e enumerar elementos, eu preciso utilizar uma vírgula para isso. Outro caso extremamente importante para a utilização da vírgula é a separação das orações. Muitos textos que eu pego por aí para fazer a correção ou para fazer alguns apontamentos, eu encontro orações todas emboladas, misturadas, sem vírgula. Isso, para quem está lendo e sabe ali, entende um pouco de pontuação, fica um pouco bagunçado, Pro. Então, o que é oração? É importante entender. Se você não sabe, tem um vídeo, inclusive um pouquinho antigo, aqui no canal mesmo, onde eu falo o que é frase e o que é oração. Vou deixar aqui no card para dar uma olhadinha, porque é importante você entender o que é oração para fazer o uso adequado da vírgula. Mas assim, de uma maneira bem geral, oração é toda aquela frase que nós temos um verbo. Então, para cada oração, um verbo, e a gente precisa separá-lo por uma vírgula. Vou dar um exemplo aqui, mas depois a seguir darei um outro exemplo melhor para você também. Mas se eu digo assim, ontem choveu, vírgula, trovejou
e o mundo parecia que ia acabar. Eu tive 3 verbos aí, os 2 primeiros foram separados por vírgula, só o último que eu acabei usando a conjunção aditiva e. Outro importante uso da vírgula é para isolar aposto. Então, o que é um aposto? Você primeiro precisa saber o que é um aposto para depois utilizar bem a vírgula. Entende-se que aposto é uma explicação de algo. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, não apresenta casos de Covid. Percebe? Olha só, onde é que eu tenho uma explicação aí? Eu poderia, por exemplo, dizer Rio de Janeiro não apresenta casos de Covid? Poderia. A minha frase, a minha oração aí teria sentido tranquilamente. O que eu suprimi? A cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa, eu estou dando assim uma explicação, uma característica da cidade Rio de Janeiro, tá bom? Então, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Então, este é um aposto, portanto, o aposto precisa estar entre vírgulas. Outro exemplo, aquela menina que só tirava nota A, finalmente conseguiu a sua bolsa de estudos. Então, eu posso dizer, aquela menina finalmente conseguiu a sua bolsa de estudos, mas eu decidi aí usar um aposto. Então, uma característica da menina é o quê? Aquela que só tirava notas altas. Então, a menina, aquela que só tirava notas altas, aqui eu tenho um aposto, portanto, eu preciso deixar entre vírgulas. Entendeu? Ficou clara essa questão do aposto, Pro? Então, vírgula, a gente usa também para isolar apostos. Utilizamos a vírgula também para separar, para apontar, mostrar um vocativo. Se você me segue lá no Instagram, esses dias eu postei uma frase lá solicitando que tentassem a pontuação da frase e logo de início tinha Maria toma banho porque sua. Uma coisa assim, se não me falha a memória. E algumas pessoas, inclusive em mensagens de WhatsApp, pelo direct, colocaram lá Maria, vírgula. E quando a gente coloca Maria, vírgula, eu entendo que ali tem um vocativo. E não era o caso dessa frase específica, que inclusive depois eu coloquei a correção lá no Instagram. Se você não viu, sugiro que vá lá dar uma olhadinha. Então, o que é vocativo? Vocativo é sempre a pessoa para a qual nós estamos nos referindo. Então, a gente chama a atenção daquela pessoa. Por exemplo, mamãe, você pode me comprar uma bala? Percebeu? Eu chamei a atenção daquela pessoa. Portanto, um vocativo. Ou, por exemplo, Bruno, já terminou de fazer a sua lição? Então, Bruno, vírgula, eu tenho um vocativo aí. Na carta de intenções, que já foi uma conversa tida por nós aqui, inclusive eu falei que na estrutura da carta de intenções nós temos lá o vocativo logo no início. Então, o vocativo é para quem nós estamos nos dirigindo, conversando. No caso da carta de intenções, coordenação, senhores pais ou responsáveis, vírgula. Vocativo, ele sempre será separado por uma vírgula. Se você não utilizar a vírgula, você vai conseguir surpreendentemente mudar o sentido da sua frase, do seu texto. Utilizamos também a vírgula para separar um adjunto adverbial. Tá aí uma outra aula que nós poderíamos ter em um outro momento. Neste caso aqui, só para ficar um pouquinho mais claro para você, eu vou chamar vulgarmente adjunto adverbial de lugar. Neste caso específico, mas é muito mais do que isso, tá bom? Então, um exemplo para tentar entender um pouquinho melhor essa questão do adjunto adverbial. Na montanha, onde todos estavam reunidos, aconteceu uma linda festa. Então, qual é o lugar aí? Na montanha. Então, portanto, na montanha, vírgula, tá bom? Eu tenho aí um adjunto adverbial. Um outro exemplo, talvez, para te ajudar ainda mais. À tarde, todos se reuniram para tomar um belíssimo café. Então, à tarde, vírgula, eu tenho aí um adjunto adverbial. Percebe que aí já não é bem um lugar, mas um certo tempo? Porque a gente está falando de adjunto adverbial, advérbio, tempo, lugar, enfim. Precisa dar uma estudadinha, se não é muito claro isso para você também, tá bom, Pro? Mas a ideia, no geral, aqui você consegue captar a mensagem e melhorar, com certeza, os seus textos. Outro uso da vírgula que nós já estamos acostumados, nós aprendemos logo lá no primeiro aninho, quando nós tínhamos de fazer ou temos de fazer o cabeçalho no nosso caderno. Então, na datação, a gente precisa utilizar a vírgula. Quando exatamente? Então, primeiro, cabeçalho, vamos pegar aí. São Paulo, 9 de março de 2021.
temos aí o nosso cabeçalho. Então, São Paulo, vírgula. A gente precisa separar a cidade do dia com uma vírgula. Então, São Paulo, vírgula, 9 de março de 2021. É uma regra, precisamos utilizar a vírgula. Você não vai colocar lá São Paulo ou Birigui, Clementina, Araçatuba, Itaquaquecetuba, 9 de março de 2021, sem utilizar a vírgula. Por favor, já que agora você sabe como funciona, coloca lá a nossa vírgulazinha, por favor. Como já pontuado lá no ponto e vírgula, nós utilizamos a vírgula antes de conjunções adversativas. Nós utilizamos a vírgula antes ou depois, dependendo do caso aí, de conjunções adversativas. Então, aquelas conjunções adversativas, sabe? Mas, porém, contudo, todavia. Então, são conjunções adversativas e a gente precisa utilizar normalmente a vírgula antes, mas dependendo de onde ela aparece no texto, a gente vai utilizar depois também. No geral, para que você consiga melhorar a sua escrita, para que você consiga se fazer entender, produzir bons textos, esses são os casos mais específicos sobre a vírgula que nós conseguimos conversar aqui neste momento. Existem aí alguns poucos casos que eu não vou abordar aqui, porque não temos condições justamente por conta de tempo e porque trata de assuntos que demandam um pouco mais de ensino, como, por exemplo, abordar as orações subordinadas. Então, tá vendo? Percebe? Não tem como eu falar assim de uma hora para outra, e até porque dentro do que eu já expliquei para você aqui anteriormente, você consegue fazer um bom uso e acaba que ao produzir as orações subordinadas, porque você faz isso automaticamente, mesmo que você não faça, você já vai utilizar aí meio que a vírgula de uma maneira adequada. Se você tem interesse em entender melhor sobre essa questão da oração subordinada, sugiro que você procure uma aula aqui no YouTube. A gente tem excelentes professores que explicam acerca desses assuntos gramaticais, certo, Pro? Eu espero realmente ter sido clara, concisa, te ajudado de alguma forma, Pro. Se assim o fiz, eu peço gentilmente que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as colegas que precisam ou gostariam de saber um pouco mais acerca da pontuação. É importante a gente dominar sempre um pouquinho mais aquilo que faz parte do nosso fazer pedagógico, do nosso trabalho, principalmente porque estamos escrevendo para o outro precisa nos entender, estamos falando a respeito do desenvolvimento das aprendizagens das nossas crianças. Então, o professor que lerá o seu registro nos anos vindouros, eles precisam entender aquilo que você quer dizer, precisa, ter algo ali que vale a pena, não um monte de palavras amontoadas sem quaisquer sentidos. Tudo bem, Pro? Eu espero te encontrar num próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora, não esqueça, ativa o sininho e eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo, tchau, até mais!